no sentido liberal, se impunha igualmente em seus ensinos dogmáticos, substituindo as concepções terroristas de uma teologia, que fora porventura adequada ao período de formação das sociedades ocidentais, por novas concepções em harmonia com o adiantamento das ciências e, portanto, com as tendências racionalistas dos espíritos cultos, que já se não poderiam satisfazer com os velhos moldes de uma teodiceia obsoleta. O impulso de renovação introduzido pela Renascença na literatura e nas artes devia forçosamente propagar-se ao domínio religioso. A ânsia de liberdade, que fora dos mais poderosos motivos da extensa repercussão adquirida pela Reforma, a rapidez com que daí em diante se efetuaria o progresso intelectual, graças à amplitude na circulação das ideias promovida pela imprensa, tudo isso estava a indicar que, ao lado das medidas moralizadoras e disciplinares reclamadas para a reabilitação do clero e sua reintegração na estima e no conceito popular, uma reforma igualmente se impunha nas concepções doutrinárias da Igreja, pondo-as em concordância com os ensinamentos do Evangelho e, assim, com a justiça, a bondade e a sabedoria de Deus, em torno das quais giram todos eles, e não apenas em suas concepções teóricas, senão que a primeira medida que se impunha era a abolição do sinistro aparelho de torturas, monstruoso testemunho negativo do espírito do cristianismo, que era a Inquisição. Por essa e não por outra forma, satisfazendo, além das modestas necessidades da crença popular, as legítimas aspirações das inteligências esclarecidas e pondo termo, igualmente, ao odioso contraste daquela nefanda instituição com as misericordiosas doutrinas do Redentor e não exterminador dos homens, é que a Igreja lograria sobrepujar a profunda e extensa crise que atribulava, restituindo-lhe, com a missão apostólica e tutelar, de que se vinha, há séculos, divorciando, a quase perdida influência espiritual sobre a cristandade e o mundo, em vésperas de grandes transformações. Vejamos até que ponto lhe consentiu, ou se porventura o consentiu, a pressão escravizadora do anticristo pôr em prática esse programa libertador. Era costume da Igreja, refere o historiador, se alguma heresia grave perturbava sua paz interna, reunir-se em concílio, esse remédio, oportuno quando a autoridade eclesiástica ainda tinha prestígio, foi proposto logo que se manifestou o movimento reformista, e os próprios protestantes apelaram para o concílio, das excomunhões dos papas. O imperador desejava que os dois partidos se conciliassem. Os católicos acreditavam que a tão falada reunião poderia ter uma discórdia, mas Clemente VII, nascido ilegitimamente pouco legitimamente elevado ao pontificado, não podia desejar uma assembleia que teria muito que lhe censurar a ele de acusar a instituição por ele representada, e que, além disso, talvez se declarasse superior ao papado, como a de Basileia. Tergiversou, portanto, e opôs muitas dificuldades à reunião do concílio, dizendo principalmente que, será preciso um sínodo para definir doutrinas novas, não o podia ser para definir os que já tinham sido objeto de sentenças definitivas. Alexandre Farnesio, que Clemente VII recomendara a hora da morte, sucedeu-lhe com o nome de Paulo III, novembro de 1534. Tendo-se aplicado desde a infância às letras e às artes, principiou o mais famoso palácio do mundo e edificou uma esplêndida casa de campo perto de Bolsena. Seduzido pelo exemplo de uma época de costumes tão fáceis, teve muitos filhos. Geralmente benquisto, afável, suntuoso, timbrava em não dizer uma palavra que não fosse clássica, mas acreditava no influxo dos astros. Fazendo-se contudo rodear de excelentes cardeais, a fim de com eles repartir as graves responsabilidades de sua complexa missão, empreendeu algumas medidas preparatórias da grande Assembleia, mas somente 11 anos depois de sua investidura, setembro de 1545, conseguiu reunir em Trento o concílio,
que devia prolongar por 18 intermitentes anos os seus trabalhos e no qual se fez representar, como presidentes, por 3 legados seus, que ele chamava anjos da paz. O fim da Assembleia, segundo declarou, era extirpar as heresias, corrigir os costumes e a disciplina, restabelecer a concórdia entre os príncipes cristãos. Os trabalhos preliminares, referendo o historiador, foram longos. Houve renhida discussão, verdadeira luta entre 2 opiniões antagônicas. O partido francês, de que era um dos coriféus o cardeal Contarini, desejava a reforma dos abusos papais, esperavam da confissão dos pecados e da sincera penitência viesse a resultar o restabelecimento da unidade da Igreja. O partido dos jesuítas, pelo contrário, queria apenas retemperar a autoridade do Papa e afirmar uma inflexibilidade do dogma. Esses 2 partidos se degladiaram vigorosamente quando se tratou de saber se o concílio havia de tratar da disciplina ou do dogma, da reforma dos costumes eclesiásticos ou da renovação da fé. Venceram afinal os jesuítas, e as questões teológicas preteriram as disciplinares. Em vista dessa vitória, os protestantes, que não compareceram ao concílio, advirtamos, por terem legitimamente pretendido, sem resultado, que o Papa comparecesse no seu seio, não como chefe, mas como parte, e haviam recusado submeter-se previamente às suas decisões se os não admitissem nele com voto deliberativo, declararam na Dieta de Ratisbona, 1546, que se não submeteriam às decisões do concílio. Estava assim frustrado um dos principais objetivos da Assembleia, que era obter o restabelecimento da unificação no rebanho chefiado pela Igreja Romana, e esse primeiro resultado foi devido, como se vê, à preponderância dos jesuítas nas suas deliberações. Essa influência dominadora continuou a se fazer sentir assim nas questões dogmáticas, que eclipsaram inteiramente as puras doutrinas evangélicas em seu espírito de mansidão e de concórdia, como no referente à discricionária autoridade papal, consoante, no prosseguimento da narrativa, que resumimos, o assinala o historiador. Traçado o mencionado rumo na orientação dos trabalhos, o concílio, depois de muito tempo gasto em tratar do cerimonial, das formas, do voto e até do seu título, começou a revisão do sistema católico, com o firme propósito da sua grande maioria de não fazer concessões. As primeiras deliberações versaram sobre assuntos capitais. Declarou-se que todos os livros do Antigo e Novo Testamento tinham igual autoridade. Reconheceu-se como autêntica a tradução da Vulgata, de que se mandou fazer uma edição exata. Admitiu-se o dogma do pecado original e condenou-se quem o negasse. A doutrina da graça e da justificação, que era uma das causas principais da dissidência, foi tratada logo nas primeiras sessões. Contarini emitiu uma opinião conciliadora, fundada nos argumentos de Pflug e Groper, que haviam impugnado Lutero. Queria-lhe que o concílio reconhecesse a coexistência de 2 justiças, uma inerente ao homem, imanente nele, ativa, nas suas obras, manifesta nas suas virtudes e pela qual ele é filho de Deus, mas só por si é insuficiente. Outra, a par dessa, ou superior a ela, a justiça divina, a do Cristo, por cujos merecimentos a humanidade é perdoada e remida, e que é a única salvadora, a única redentora, a única verdadeiramente completa. Mas os jesuítas Lainez e São Meron rebateram esse plano de conciliação. Sustentaram que a justiça divina, inegavelmente distinta da humana, nem por ser distinta se separa do mundo, porque só se revela pela fé e pelas obras, que o homem não é simultaneamente governado por ambas, por um livre-arbítrio e uma predestinação coexistentes e coeficientes, que Deus revela-se na fé e nas boas obras, e que os merecimentos das obras elevem a graça. A Assembleia adotou essa opinião. Reconheceu também a necessidade de desenvolver a graça com auxílio dos sacramentos,
e assim repeliu terminantemente qualquer transição com o protestantismo. Absorvidos, como se vê, pela preocupação de fazerem prevalecer os cânones de uma teologia que tinha tudo de humana, em lugar de buscarem humildade de coração, que não possuíam, as inspirações da verdade divina, esqueceram-se de remontar singelamente à fonte em que toda ela se contém, isto é, o Evangelho. Porque aí encontrariam, como tivemos, em capítulo anterior, ocasião de o assinalar, claramente enunciada a lei providencial da pluralidade das existências, mediante a qual todas as faltas cometidas no passado vêm a ser gradualmente resgatadas e a salvação final se oferece a todos os homens, como destino traçado por Deus às suas criaturas. Preferiram obstinar-se na ratificação do iníquo dogma do pecado original, transmissível por herança e na proscrição, portanto, das doutrinas de Orígenes, que sustentava aquele magno princípio, para emaranhar-se em subtilezas que, longe de resolver o problema das desigualdades e do destino humano, o deixam envolto em inextricáveis obscuridades, com a única vantagem, meramente temporal, para a Igreja, de constituir-se ela o árbitro daquele destino, mediante a imposição de sacramentos. Prevaleceram desse modo as preocupações e os interesses mundanos sobre as injunções superiores da verdade. Como, porém, não ser assim, se nada, nas deliberações desse concílio, indica terem os seus membros inquirido, no santuário de suas consciências, se o que faziam era do grado do Senhor Jesus e conforme aos seus ensinamentos. Deliberavam como filhos do século, representantes que eram do partido político dominante na direção da cristandade. Por isso, adverte com razão o historiador que, na discussão das doutrinas, a que acabamos de aludir, e em todas as outras os jesuítas foram os janízaros do papado, a tal ponto se fazendo sentir a sua preponderância que, como Lainez sofria de febres intermitentes, suspendiam-se as sessões nos dias em que ele tinha acessos. O concílio teve, de resto, que ser suspenso em 1547 por Paulo III, para evitar um cisma quase suscitado por um antagonismo com o imperador Carlos V, para ser reaberto em dezembro de 1550 por Júlio III, que sucedeu aquele pontífice. Dissolvido em 1552, depois de haver tratado apenas de alguns sacramentos, só tornou a reunir-se em dezembro de 1560, graças aos esforços do eminente prelado Carlos Borromeu, que adquirira notável e legítimo prestígio no pontificado de Pio IV, então reinante. Nesse longo interregno, que correspondeu exatamente ao pontificado do cardeal Carafa, elevado ao trono com o nome de Paulo IV, ocorreram alguns sucessos dignos de registro como índice do nível moral verificado na corte pontifícia, no momento em que se conjugavam, ou deviam conjugar-se, esforços no sentido de restituir à Igreja, com a integridade de costumes dos seus membros, o prestígio espiritual, que só lhe poderia advir de uma perfeita conformidade com os preceitos evangélicos. Pondo de parte o espírito mundano e dominador de que se mostrou animado nos primeiros anos de sua investidura, em cujo ato declarou, respondendo à interrogação que lhe fora dirigida, que queria ser tratado como um grande príncipe, assinalemos apenas que, na segunda fase do seu pontificado, em que procurou corrigir os desacertos de sua política e os abusos de sua autoridade espiritual, Paulo IV quis dar à Inquisição um vigor insólito, empregando nelas seculares, mandou prender o cardeal Moroni e o bispo de Modena, Egídio Foscarari, prelados muito considerados, Tomás Sanfelice, bispo de Lacava, Luiz Priuli, bispo de Brescia, acusados de terem professado opiniões heréticas ou defendido maus princípios ortodoxos. A morte livrou o cardeal Paul de ser tratado do mesmo modo, e outros puderam justificar-se, mas em Roma foram queimadas e em Vinês afogadas diversas pessoas. Nesta última cidade entraram 3 nobres para o tribunal do Santo Ofício,
muitas outras pessoas tiveram de retratar-se por medo do castigo, e imaginou-se que as violências da Inquisição podiam dar ao papado a autoridade moral que lhe não adviera do concílio. Em consequência desses e de outros excessos, o povo concebeu tanto ódio contra Paulo IV que lhe derribou a estátua, apenas ele morreu, e incendiou o palácio inquisitorial. Animado de um espírito diferente, seu sucessor, Pio IV, percorria a cavalo as ruas da cidade, atendendo as pessoas que se lhe dirigiam. No pavilhão de Belvedere dava audiência sem etiqueta aos embaixadores, reprovava os rigores do seu antecessor e, apesar de ligado pela sua origem com a Casa da Áustria, compreendeu os males da guerra e assegurou a Roma anos de sossego e de abundância. Entretanto, mandou matar os 3 sobrinhos de Paulo IV, sem exceção do cardeal, talvez em obediência às sugestões da Espanha, que queria castigar Carafa por se ter gabado de lhe arrebatar o reino de Nápoles. Foi também nepótico e deu o arcebispado de Milão, e logo a púrpura, a um mancebo de 22 anos que nem sequer tinha recebido ordens. Trata-se do aludido Carlos Borromeu, que veio a ser canonizado e de quem diz o historiador, felizmente o graciado era digno das mercês. Foi um dos prelados que mais honraram a Igreja Romana e mais trabalharam para sua restauração. Os seus principais esforços, prossegue, depois de enumerar os consideráveis serviços por ele prestados, convergiram para a conclusão do Concílio de Trento, que tornou efetivamente a reunir-se, 29 de novembro de 1568. A nova Assembleia foi mais numerosa e imponente que a primeira e nela tomaram parte muitos homens eminentes, cuja nomenclatura indica, mas pouco interesse apresentaria para o assunto que nos preocupa. A história desse concílio, acrescenta, que ficou escrita por Paulo Sarpi e Pallavicino, é muito complicada e compreende episódios pouco edificantes, que tiraram uma grande parcela de autoridade moral às deliberações que neles se tomaram. No estado de fermentação em que se achavam os espíritos, foi perigoso reuni-lo, foi difícil, se não impossível, contê-lo dentro de justos limites. Os príncipes protestantes não quiseram intervir nele, as pretensões dos reis católicos, os protestos, os conluios dos cardeais e das nações criaram inúmeros e variadíssimos obstáculos à sua direção. Urdiram-se intrigas, empregaram-se estratagemas, subornaram-se consciências, praticaram-se violências. Como os prelados estrangeiros se mostravam exigentes e não davam sólido apoio ao partido de Roma, esse partido encheu o concílio de bispos italianos, mais pobres, mais dóceis, e, para que lhes preponderassem, fez adotar a votação individual, em vez da votação por nações. Para nos resumirmos, os acérrimos defensores dessa famosa Assembleia confessam que algumas das suas decisões foram determinadas por motivos políticos, e essa confissão deixa entrever quanto o tumulto das paixões e dos interesses mundanos deve ter afugentado de Trento a pomba do Espírito Santo. Na primeira sessão do concílio, celebrada durante a Guerra de Smalcalde, o dogma da justificação, que ficou sendo a base do sistema católico, tinha sido definido claramente. Restava discutir as questões de hierarquia. A residência e a instituição dos bispos eram de direito divino. Até que ponto chegava a independência deles em relação ao pontífice? As chaves tinham sido dadas unicamente a São Pedro. Nesta grave questão os jesuítas foram, como sempre, os campeões de Roma. Lainez, então geral da companhia, no discurso mais monumental que se proferiu na Assembleia, sustentou que o poder de jurisdição pertencia unicamente ao Papa e que todas as outras jurisdições derivavam da sua. Essa opinião prevaleceu e a supremacia dos pontífices, que se pretendem restringir, consolidou-se ainda mais. Decidiu-se que só ele podia interpretar os cânones, só ele editar as regras da fé e da moral. Nessa deliberação, que tão considerável soma de poderes espirituais,
verdadeiramente absolutos, enfeixava nas mãos de um só indivíduo, conferindo-os implicitamente a função, sem os subordinar às virtudes de que houvesse dado prévio testemunho seu depositário e que deveriam ser, mas rarissimamente foram, o motivo da investidura pontifícia, mais que em qualquer outra decisão adotada pelo concílio, sob preponderância dos jesuítas, se patenteia a influência dominadora do anticristo, de que ao demais se havia lhes constituído veículo preferencial. Já no concílio ecumênico, a que nos referimos precedentemente, reunido em Éfeso, no ano 431, essa influência transpareceu visivelmente, quando fez proclamar o pontífice romano o príncipe, a cabeça, a coluna da fé, o fundamento da Igreja, destarte proscrevendo a única, suprema, insubstituível e divina autoridade do Cristo, como chefe, origem, esteio e base da Igreja. É verdade que de Deus, não dos papas, homens frágeis e prevaricadores, do que temos citado, como ilustração, alguns exemplos. O Concílio de Trento, fortalecendo por forma discricionária a autoridade individual do pontífice romano, outra coisa não fez que confirmar, a uma distância de 11 séculos, aquela blasfema proclamação. Aproximação histórica esta, que se nos afigura oportuna, reveladora que é da unidade de pensamento e na urdidura do plano tenaz, obstinado de demolição da Igreja cristã, concebido pelo seu implacável, infortunado antagonista. Veremos, no seguimento destas páginas, como aos desacertos da Assembleia de Trento sob o vigilante pastor divino opor salutares corretivos, suscitando emissários de sua graça e bondade no seio dessa mesma Igreja, para a edificação da cristandade. Por agora, completemos a narrativa das deliberações e resultados do concílio. Comentando a decisão adotada acerca da autoridade absolutista e discricionária conferida ao pontífice, assim se exprime o historiador. Esse resultado era fácil de prever-se. Por uma parte, os bispos, em vez de aspirar a uma autoridade em detrimento da do Papa, sentiam a necessidade de salvar a sua sombra da de Roma. Por outro lado, os príncipes tinham compreendido que a paz e a esperança dos estados estavam sendo comprometidas pelas contendas teológicas e que, portanto, mais lhes convinha fazer com que o poder eclesiástico lhes servisse de apoio do que discutir-lhe os limites. Contudo, as dissensões renasciam incessantemente no seio da Assembleia, e os soberanos formulavam queixas e reclamações, diziam que os debates se iam excessivamente protelando, que a discussão não era livre, que as deliberações vinham preparadas de Roma e que os prelados curavam demasiadamente do engrandecimento do papado. A verdade, porém, é que eles intrigavam tanto como a cúria, assustavam-se com certas reformas e queriam que o concílio servisse para os seus fins particulares. Pio IV e os seus teólogos, prossegue, tiveram um trabalho infinito para dirigir o concílio através de tão encontradas pretensões estranhas e ir sempre satisfazendo as próprias. Por fim despacharam-se as matérias concernentes ao casamento, ao purgatório, à invocação dos santos, ao culto das imagens e das relíquias, aos jejuns e às indulgências. E, depois de enumerar as decisões relativas a assuntos disciplinares, como as ordenações, o sacrifício, as investiduras eclesiásticas abrangidas no sacramento da ordem, a residência dos prelados e a independência do clero em relação ao poder civil, assinala, o concílio encerrou-se a 26 de janeiro de 1564. E Pio IV confirmou solenemente os seus decretos e nem tinha esperado que a união se restabelecesse na Igreja, viu que, pelo contrário, havia sido proclamada a sua divisão. Quando a Assembleia se dissolveu, já cada qual tinha tomado o seu partido, os interesses políticos influíam nas opiniões religiosas, e o mundo estava dividido em dois campos. O resultado mais proveitoso do concílio foi, pois, aliviar a doutrina católica de muitas superfluidades e de alguns absurdos,
reduzir a teologia a um corpo de ciência definido e desembaraçá-la da dialética. Mas nem sequer os católicos aceitaram, todos sem restrição, as decisões conciliares. Aceitou-as, primeiro que os outros estados, a República de Veneza, e seguiram-lhe de perto a Toscana, a Polônia e Portugal. Mas Filipe II só as admitiu com a reserva de observar na execução as leis dos seus estados. Em França, Carlos IX rejeitou-as, porque lesavam as prerrogativas régias e podiam exasperar os dissidentes. Quando Henrique IV resolveu aceitá-las, encontrou oposição, de modo que, embora tacitamente reconhecidas, nunca foram recebidas formalmente no reino. Na Alemanha, visto que o pontífice recusava a comunhão sob duas espécies de o casamento dos padres, o concílio nunca foi admitido como lei do império, mas tão somente a título subsidiário, embora os pontos da doutrina se considerassem como emanados da Igreja, e o mesmo sucedeu na Hungria. Pio IV fez redigir em 1564 uma profissão de fé, que foi assinada por todos os eclesiásticos e doutores, em que expôs o dogma com mais clareza do que o expusera o concílio. Foi também posteriormente publicado, em obediência à determinação adotada em Trento, um catecismo, de cuja redação se encarregou Carlos Borromeu, auxiliado por 3 dominicanos, para o uso e instrução do povo. Vê ser o Catecismo Romano, em sua edição de 1574, sob a forma de perguntas e respostas. Apesar das desordens da época, remata o historiador, e do orgulho, que receava dar razão aos dissidentes, realizou-se em parte a reforma moral da Igreja. A idolatria clássica cedeu o passo ao sentimento religioso nas artes, nas letras e no teor da vida. Celebraram-se muitos concílios provinciais, para extirpar as superstições e as práticas absurdas. Decidiu-se reunir outros sínodos de quando em quando, e apareceram reformadores tão zelosos, eu se dizia, esperavam fazer voltar a Igreja aos tempos apostólicos. Carlos Borromeu, em seu ritual, estabeleceu as penitências dos primeiros séculos. João Francisco Bonomo, bispo de Vercelli, delegado para visitar a diocese de Como, dirigiu severas admoestações ao prelado, fez-lhe notar que não devia ter em seu uso móveis de preço e, muito menos, vasos e candelabros de prata, cujo valor podia ser aplicado à sustentação dos pobres. Gregório XIII, para executar rigorosamente os decretos do Concílio de Trento, mandou visitadores apostólicos encarregados de examinar as contas das igrejas, dos estabelecimentos de beneficência e das confrarias. Esses delegados, porém, rígidos demais, provocaram descontentamentos, e alguns príncipes, a exemplo de Filipe II, os excluíram dos seus estados. Como efeitos salutares da reação moral operada na Igreja, e resultante das deliberações adotadas em Trento, o historiador menciona ainda as severas medidas decretadas por Pio V, levadas a extremo exagero, como a condenação a permanecer um dia inteiro de pé à porta da igreja, com as mãos atadas às costas, lançada contra quem violasse o domingo, a pena de açoites, em caso de reincidência, e no de nova reincidência, a de ser mandado para as galés, depois do carrasco lhe furar a língua. Recorda que a corte de Roma e a própria cidade assumiram uma fisionomia inteiramente eclesiástica e nela se introduziu o espírito de regularidade. Assinala que a púrpura e a mitra foram ilustradas por homens notáveis, cujos nomes indica, assim na Itália como na França e em Portugal, Frei Bartolomeu dos Mártires, por exemplo, o santo arcebispo de Braga, e acentua: a proteção ao saber tomou melhor direção. Na decadência dos estudos religiosos, os jesuítas, animados pelo espírito do catolicismo reformado, puderam apoderar-se do ensino. Provenham de colégios, primeiro, Viena, depois Colônia e Ingolstadt, donde se espalharam pela Áustria, pelas margens do Reno e do Meno e estabeleceram-se em Munique, a Roma alemã.
O seu fim era tornar as universidades católicas não inferiores às dos protestantes. Nessa invasão de um novo gênero da Europa germânica pela Europa romana, os teólogos alemães, em luta uns com os outros e divididos em matéria de crenças, eram vencidos por espíritos menos elevados, porém concordes e que representavam uma doutrina fixa e completamente definida. Ao mesmo tempo, os jesuítas instituíam escolas para os pobres e aplicavam-se à pregação com grande êxito. Essa ampliação do papel dos sectários de Loyola no movimento de restauração promovido na Igreja, após a Assembleia de Trento, estava na lógica das suas atitudes e era o corolário, de certo modo, inevitável da preponderância exercida naquela Assembleia, que lhes deveu, incontestavelmente, o êxito, do começo ao fim, dos seus trabalhos. Porque, como assinalara inicialmente o historiador, acampando-se das preliminares do concílio, os abusos tinham criado raízes, e os interesses pessoais obstavam a prontas e salutares mudanças. O alto clero envelhecera no meio de costumes e de ideias muito arredadas da austeridade religiosa. O clero inferior, com poucas exceções, seguia os exemplos dos chefes e, além disso, a educação não lhe havia dado as bem temperadas armas de que precisaria para uma luta decisiva. A disciplina se tinha relaxado nas ordens monásticas, algumas das quais davam escândalo com a sua opulência ociosa e outras provocavam escárnio com a sua pobreza, degenerada em sujidade, com a simplicidade tornada à ignorância e até com seu zelo, ingênuo demais para uma época de dúvida e discussão. Pelo que, concluiu Ignácio de Loyola, pareceu muito a propósito para fornecer a Roma a milícia de que ela precisava. A influência que, a partir do Concílio de Trento e durante os 2 primeiros séculos que se lhe seguiram, exerceu essa milícia nos negócios da Igreja, tanto como a destacada personalidade do seu criador, merecem que nos detenhamos um pouco a examiná-las, sobretudo porque numa e na outra se insinua irrefragavelmente, para quem tem olhos de ver, a ação dominadora do Anticristo, pondo em prática o seu método habitual de subjugar a consciência dos desamparados da humildade cristã, quando os não possa arrebatar no tumulto das dissoluções mundanas, para os converter em instrumentos de opressão e intolerância, antagônicas da mansidão evangélica. As medidas de reabilitação moral, exigidas pela situação da Igreja e que deveriam fazer objeto das deliberações do concílio, reclamavam homens de fé. Em seu lugar surgiram fanáticos, sendo a primeira vítima o fundador da Companhia de Jesus, cujo determinismo psicológico, a míngua de uma longa preparação anterior, deu lugar à deturpação do que, de começo, se revelara como vocação verdadeiramente genial. É o que numa apreciação, necessariamente sintética, dada a índole deste trabalho, ressalta do vexame de sua vida e sua obra. Quando os franceses invadiram a Navarra, informa o historiador, aos termos de cuja narrativa nos cingiremos sempre que possível, acharam todas as fortalezas desmanteladas, à exceção de Pamplona. Estava nessa praça encerrado Ignácio de Loyola, fidalgo de Guipúzcoa, que tinha sido pajem na corte de Fernando e Isabel e, depois, fora promovido a oficial. Era um moço leviano, formoso, elegante, bem aceito pelas damas, valoroso como um cavaleiro andante. Ferido, no empenho de repelir os estrangeiros, a cirurgia da época lhe infligiu torturas atrozes, tendo ficado mal encanada a perna que fraturara. O corajoso enfermo ordenou que lhe tornassem a quebrar, para se lhe fazer depois mais acertado curativo. Preso ao leito durante muitos meses consecutivos, entreteve-se a ler o Flux Sanctorum, e essa leitura, impressionando sua alma ardente, lhe transformou completamente o ideal. Como Lutero, sondou os abismos da alma em luta consigo mesmo e procurou a reconciliação com Deus, mas em vez de se acolher, como o frade alemão, à terrível doutrina da predestinação, recorreu às obras e buscou a paz na obediência à Igreja.
Sonhou então novas empresas de heroicidade, de que a Virgem seria a dama inspiradora, e, abandonando a pátria, pôs-se a caminho de Jerusalém, com a ideia de ir arrancar o túmulo de Cristo das mãos dos infiéis. 1524. Chegado a Monserrate, fez a vigília de armas aos pés da Virgem. Depois, sobre o altar o vestuário mundano, envergou o burel de um mendigo e consumiu 3 dias numa confissão geral. Para merecer a absolvição, infligiu-se as mais cruéis penitências. Em Manresa recolheu-se no hospital e começou a viver como um faquir. Jejuava pão e água e só aos domingos se permitiu o regalo de umas ervas cozidas. Disciplinava-se 3 vezes por dia, trazia um cilício sob o burel e uma cadeia de ferro ao pescoço. Ainda não contente com tais mortificações, meteu-se numa cova, para se purificar e ser digno da empresa eu ia tentar. Nesta solidão teve visões. O bem e o mal lhe apareciam como guerreiros combatendo na sua alma como na estacada. Um, montado num cavalo de luz, vinha de Jerusalém guiado por Jesus. O outro, cavalgando um corcel de trevas, partira da Babilônia, impelido por Satanás. No desespero produzido por essas alucinações quis matar-se. A fome, as noites veladas, com a boca cheia de terra e o corpo a escorrer água, a pavorosa luta interior o enlouqueceram de tudo. Deus apareceu-lhe então. Viu a Trindade. Desvendaram-se-lhe todos os mistérios das Escrituras. Encontrou a beata de Manresa, uma vidente, que o próprio rei Fernando consultava. Cobrou alento para continuar a sua peregrinação e partiu iluminado de Barcelona. O ar do mar lhe restaurou a saúde. Atravessou a França e a Itália. Depois de beijar os pés a Adriano VI, seguiu para Veneza, onde chegou miserável, descarnado, escarnecido por todos. No navio foi apupado pela marinhagem, que intentar converter. Na Palestina visitou os lugares santos, chorando copiosamente, pregou aos infiéis, mas os franciscanos encarregados da guarda do sepulcro, receando que o seu zelo irritasse os turcos, o fizeram prender e transportar para Veneza, donde voltou a Barcelona. Essas aventuras, o que viu na Europa e na Ásia, deram uma direção prática ao seu entusiasmo. Compreendeu que o primitivo projeto que havia formado era quimérico e que urgia não já resgatar Jerusalém, porém salvar Roma. Não se podia arrastar as multidões unicamente com o zelo e a pobreza, desde que os homens se tinham policiado e esclarecido. Largou, pois, os andrajos, desistiu das macerações exageradas, volveu às relações sociais, aplicou-se ao estudo e, aos 33 anos, começou corajosamente a aprender gramática e filosofia. Fez, porém, minguado progresso. Os escritos a que se aventurou saíram-lhe descosidos, disformes. Pregou, todavia, com tanto fervor que a Inquisição desconfiou dele, mandou-o calar e, depois, o meteu num cárcere. Restituído à liberdade, dirigiu-se a Paris, sempre estudioso e pobre, sempre exaltado. A Sorbonne também atentou naquela figura singular, interrogou-o, porém, e não acho que censurar nas suas respostas. Combinando o misticismo do autor da imitação de Cristo com o gênio ativo e cavaleiroso do seu país, empreendeu então fundar uma nova cavalaria, não já para combater gigantes, castelãos e monstros, porém os maometanos, os idolatras e os hereges. Com 6 antigos associados aos seus projetos, fez voto, em Montmartre, de se colocar sob a obediência do Papa, a fim de empregar nas missões a sua dedicação heroica. Confiados nas promessas do Cristo, os 7 entusiastas foram para a Itália e aí, agitando as largas abas dos seus chapéus castelhanos, pregaram a penitência no italiano espanholado, em que os habitantes estavam acostumados a ouvir ameaças e injúrias. Depois submeteram à aprovação de Paulo III o plano de uma ordem destinada a formar a fé e a propagá-la pela prédica e pelos exercícios espirituais, pela caridade com os presos e os enfermos,
1546. O Papa sancionou esse plano e deu aos novos religiosos o nome de clérigos da Companhia de Jesus, assim como se dizia soldados da Companhia do Conde Laudo de Ramon Reale. Igácio ficou sendo seu chefe com o título militar de general. Itália e Portugal os admitiram logo. Cláudio de Jai foi combater a heresia em Brescia. Broete dirigiu-se a Sena. Para retomar um mosteiro que dava escândalo, Bobadilha partiu para a ilha de Chia, encarregado de aplacar inimizadas ferozes. Lefebvre exerceu um apostolado em Parma. Lainez tratou na Alemanha de negociações delicadíssimas. Núñez foi escolhido para patriarca da Abissínia. Francisco Xavier, que queria juntar um santo à série de heróis que ilustravam a sua ascendência, partiu para as Índias Orientais, investido, diz a bula de sua canonização, em todos os sinais da virtude celeste, do dom da profecia, das línguas, dos milagres de toda a espécie. Depressa se multiplicaram os noviciados, os colégios e as concessões do Papa, que viu quanto lhe podia ser útil uma ordem toda dedicada à sua autoridade. Tais foram os primórdios da milícia, que tão poderosa e decisiva influência havia de exercer na reforma que urgentemente se impunha à Igreja Católica. Tal, em rápidos traços, a psicologia do seu criador, cuja exaltada sinceridade não pode ser posta em dúvida, mas em quem há ausências da humildade e do amor verdadeiramente cristão contribuiu para extraviá-lo da missão evangélica, a que o induziram os pensadores místicos despertados em sua alma pela sugestiva leitura da vida dos santos, para o converter, e a sua ordem num instrumento antagônico dos princípios do cristianismo. Vamos ver, no prosseguimento da narrativa referente à obra realizada e aos métodos empregados pelos jesuítas, quanto, abstendo-se embora de odiosas violências ostensivas, como apreciáveis benefícios para o aperfeiçoamento das inteligências, o seu papel contudo foi dos mais funestos, dada a natureza das armas e se utilizavam, a astúcia, a disseminação, das armas de se utilizavam, não para tornar amada dos homens a doutrina de Jesus, mas para impor à cristandade e ao mundo a autoridade humana, intolerante o papado e, com ela, a supremacia de seus interesses temporais, exigindo de seus membros, como regra absoluta, a obediência passiva, que se tornava automáticos pela abolição da personalidade, a companhia, ou aquele que, do culto, a manobrava contra a sociedade em proveito de uma classe, tinha em vista, fazendo desobediência uma força de coesão molecular, como nos corpos brutos da natureza, constituir-se um bloco de projeção e de domínio irresistível, para a realização dos seus objetivos. Tudo que há de contrário ao espírito cristão. Porque o Cristo, que é amor, expressão viva do Pai, e que nos veio libertar de toda a lei de servidão, quer ser amado e livremente obedecido com consenso da razão e do sentimento. Paulo proferiu esta profunda verdade, e o havemos de ainda, noutra oportunidade, e no curso desta obra, retornar. O Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor ali há a liberdade. Esta definição é o libelo condenatório da milícia jesuítica. Posta em paralelo, assim que métodos de admissão às suas fileiras como em sua finalidade. Com a ordem francisca, tal como primordialmente a instituiu o seu excelso Criador. O contraste resulta veemente. Enquanto a obra de Francisco de Assis, fundada na humildade e no amor, visava converter os homens a Jesus e fazia da pobreza individual e coletiva, jubilosamente preferida, um ensinamento prático de renúncia, sem outra coisa exigia dos que na ordem quisessem ingressar, senão um propósito sincero, ao mesmo tempo em que os seus membros asseguravam o patriarca plena liberdade de ação, característicos todos nitidamente evangélicos. A milícia jesuítica foi em torno do papado que arregimentou a sua dedicação incondicional, se impunha aos seus membros os votos de pobreza, obediência e castidade, reservava para si, praticamente, o direito da riqueza e da dominação,
e, cerceando-lhes absolutamente a liberdade no domínio da ação e do pensamento, só os admitia ao fim de longos anos de preparação, depois de neles completamente aniquilada a personalidade, prontos a fazer um dogma do odioso e amoralíssimo princípio de que os fins justificam os meios. Se a primeira, em tais condições é obra de Jesus, a outra não pode ter sido mais que uma calculada manobra do anticristo, bastante astucioso em suas pérfidas sugestões para dissimular com algumas realizações benfazejas os seus intuitos, ou, o que é talvez mais verdadeiro, incapaz de impedir, graças à fiscalizadora vigilância do Senhor, que ao lado dos seus tenebrosos fins, alguns apreciáveis benefícios fossem realizados pela milícia, no domínio da construção e da beneficência, com aproveitamento das aptidões e, por que não admiti-lo, da sinceridade de propósitos de muitos de seus membros, que ainda nesse episódio da existência da Igreja Católica o joio e o trigo, da parábola evangélica, andaram associados. É o que se evidencia do testemunho da história, no prosseguimento das referências à obra jesuítica. Depois de enumerar algumas atividades de Ignácio de Loyola, como o estabelecimento, em Roma, de um colégio para educar 24 alemães, destinados a ocupar os bispados e os outros altos cargos eclesiásticos, a composição dos exercícios espirituais e a redação das constituições da ordem, completadas com as declarações, o historiador assinala o poder da sugestão oculta sobre os ânimos predispostos. Singular fenômeno, um místico fundou uma associação notável pelo seu espírito prático, pelas suas poderosas faculdades de ação. Um entusiasta delineou uma disciplina que ficou sendo modelo. Um ignorante organizou uma corporação que se havia de assinalar na ciência e influenciar energicamente o espírito humano. E prossegue. Os seus novos religiosos professavam os 3 votos ordinários, mas obrigavam a pobreza o indivíduo e não a corporação, e os seus colégios podiam adquirir e possuir bens. Se há épocas em que precisa isolar-se da sociedade é quem pretende dirigi-la, outras há em que precisa estar perto dela, e nesse caso se achava o século XVI. Compreendendo essa verdade, Ignácio de Loyola, que do seu ascetismo só havia colhido motejos e desprezos, também foi assim, advirtamos de passagem, interrompendo a transcrição, que a plebe, de começo, acolheu Francisco de Assis e os seus companheiros, o que os não impediu de intrepidamente prosseguir em seu glorioso e exemplificador apostolado. Quis que os jesuítas vivessem no mundo social, mas sem se misturarem com ele. Deu-lhes colégios, mas não conventos, um hábito eclesiástico, porém não monacal e nem sequer bem determinado, pois que os padres da companhia vestiam-se de mercadores na Índia, de mandarins na China, sempre conforme o uso do país e como comportava o seu teor de vida, apropositado para a ação enérgica, real, influente. Não devemos cansar os mancebos com trabalhos excessivos nos colégios, sempre bem edificados, nem exigir deles mais de 2 horas seguidas de aplicação, e tinham casa de campo para a recreação dos discípulos. Nos colégios eram admitidos rapazes de todas as condições. Os pobres sabiam aproveitar as aptidões de toda a espécie e não consentiam que ninguém fizesse votos antes dos 30 anos, para que o longo e penoso noviciado evitasse as profissões imprudentes e os arrependimentos inúteis. Enquanto duravam as provas, os superiores podiam observar as propensões e as faculdades dos noviços, para depois os empregarem nas escolas, junto aos príncipes, na direção das almas. Mandavam-nos como missionários para as aldeias ou como mártires para as Índias. Depois de fanatizados, acrescentemos, por uma férrea e implacável disciplina. Cada província tinha um chefe, provincial, e empregos graduados, dependentes do geral, que residia na capital do mundo católico e que, conhecendo cada um dos seus súditos pelos relatórios dos superiores, dispunha dos rendimentos,
dos talentos e da vontade de todos. A sua autoridade era absoluta e perpétua, todavia ao lado dela havia um admonitor, escolhido pela congregação geral, para o advertir, quando observava no seu procedimento alguma irregularidade. Para que a sua obediência fosse mais completa e não, advirtamos, por espírito de humildade, os jesuítas não deviam procurar as dignidades eclesiásticas, e ao princípio até se abstinham de qualquer emprego permanente, quando já rejeitou o bispado de Trieste, que lhe oferecer Fernando III, toda a ordem tomou ações de graças. Compreende-se quanto havia de calculado e inteligente nesse exclusivismo, que de certo modo subtrai aos membros da milícia a dependência hierárquica do Papa, com o fim de os conservar de preferência incondicionalmente subordinados ao Papa Negro, como veio a tornar-se conhecido no mundo geral dos jesuítas. O seu ensino, prossegue o historiador, era gratuito. Não deviam usar de subtilezas na confissão nem de charlatanismo na prédica, nem ter preconceitos na devoção. A regra, não lhes exigia rezas contínuas, dias passados no coro, para os não desviar do estudo e da ação útil. Também lhes não impunha exageros de disciplina e penitência, para que não macerassem o corpo, que devia ser válido para o serviço da ordem. Não desaproveitando nenhum meio de influência, procurando sempre fazer-se aceitar pela sociedade, em cujo seio operavam, se viam a poesia latina apreciada, exercitavam os discípulos na composição de versos latinos se estavam em voga as representações cênicas. Davam representações, para assunto delas escolhendo fatos da história religiosa. O seu fundador fizera da obediência um preceito capital. Os jesuítas, pois, tinham por indeclinável obrigação obedecer ao papado, muito embora procurassem também dirigi-lo, pugnar pela sua autoridade e, portanto, combater sem tréguas os protestantes. Não consideravam, porém, a violência como um meio eficaz de combate. Em vez de servir-se das armas sinistras da Inquisição, de dar caça aos hereges, pediram e obtiveram de Júlio III privilégio de os absolver das penas temporais. Esse privilégio indispôs contra eles os reis de Espanha e os dominicanos, que não queriam que faltasse alimento às suas fogueiras. Pois que a reforma havia argumentado com a corrupção e a ignorância do clero, a milícia organizada, para combater precisava assinalar-se pelo saber e pelos bons costumes. Efetivamente os padres de Jesus conservaram-se por muito tempo sujeitos a uma severa disciplina moral, e os homens de letras da época estão de acordo em elogiar. As suas escolas eram, pois, admiravelmente organizados, educados e dirigidos para o desempenho da missão do seu instituto. Mas, acrescenta o historiador, e aí se desnuda a chaga visceral que tornou abominável a instituição, por outra parte o regime, bem estudado e calculado, que lhes dava essa superioridade, mutilava neles a personalidade humana, e a mutilação se efetuava por processos muitas vezes em desarmonia com a moral comum. A obediência os tornava passivos, o rigor disciplinar lhes impunha, como deveres, atos repugnantes de vigilância, devia dizer espionagem, recíproca, o zelo pela prosperidade da ordem e pela dominação dos seus fins lhes fazia considerar legítimos todos os meios conducentes a esses fins, a essa prosperidade. Inteiramente absorvido pela sua sociedade particular, o jesuíta sacrifica-lhe, quando supunha preciso, os mais preciosos interesses e os mais sagrados direitos da sociedade geral em que vivia. Quando sucedia serem paralelas as conveniências das duas sociedades, o discípulo de Ignácio de Loyola era um vigoroso agente do progresso humano, como quando missionava em mundos novos. Se eram divergentes essas conveniências, tornavam-se um perigo para os estados e convertia-se num obstáculo ao desenvolvimento da humanidade. Tem esse inconveniente, remata o historiador, todas as associações que desprendem os seus membros das relações comuns do homem social e que lhes impõem uma finalidade especial.
Como toda forma de fanatismo, acrescentamos que oblitera a razão e o sentimento humano e pode levar o indivíduo, com a consciência tranquila, à prática de crimes. Foi o que se deu com esses mesmos jesuítas que, se repudiavam ostensivamente a violência organizada como meio de combate à heresia, não hesitavam na consumação de atentados secretamente planejados, como os que em tão grande número lhes são atribuídos, desde que a sua prática lhes parecia aconselhada pela suprema conveniência da sua ordem ou do papado. Recordaremos apenas dois, a título ilustrativo, o caso de Paulo Sarpi, o religioso servita de São Vito que, depois de haver combatido ativamente as doutrinas de Roma, escreveu uma contundente história do Concílio de Trento, a qual julgou dever à Igreja, para defender-se do libelo tremendo nela formulado, opor a que, em contradita, fez escrever pelo jesuíta cardeal Pallavicino Sforza, atacado 5 vezes por assassinos e ferido uma vez, exclamou Sarpi, reconheço o estilete da corte de Roma. Ficou sendo crença vulgar, mas não fundada em provas, que o golpe havia sido vibrado pelos jesuítas. Essa, ao demais, era uma das particularidades da sua ação dissimulada e sinistra, ferir na sombra, sem deixar vestígios da sua criminalidade. O outro caso é referente a Clemente XIV, Lourenço Ganganelli, o infortunado pontífice a quem coube a, para ele corajosa, determinação de abolir, em 1773, pelo breve Dominus Ac Redemptor, a ordem jesuítica, cedendo à pressão e ao exemplo dos governos da Espanha, Portugal, Itália e França, que já haviam banido dos seus territórios. De tal modo se havia ela, por toda parte, incompatibilizado com as classes mais influentes da sociedade pela concorrência que lhes fazia, sobretudo na esfera dos interesses temporais, pois que eram os seus membros habilíssimos manejadores de negócios. Para ter-se uma ideia da ausência de escrúpulos em que se inspiravam as suas atividades basta mencionar o golpe que, 32 anos antes, lhes fora vibrado pela própria Cúria Romana, quando, refere a história, os papas entenderam que o comércio não devia andar associado à profissão religiosa. Benedito XIV renovou, 1741, a proibição já feita por Urbano VIII e, além disso, uma bula do mesmo ano proibiu aos eclesiásticos escravizar índios, vendê-los, trocá-los, separá-los das mulheres ou dos filhos, privá-los de algum modo da sua plena liberdade. Essas acertadas determinações, assinala o historiador, foram um golpe funestíssimo para a companhia. Pois bem, Clemente XIV que, advertido por denúncia dos intuitos sinistros dos jesuítas, já não tomava senão alimentos muito simples preparados por um religioso de sua confiança, um ano depois da publicação do Breve de Extinção, morreu em grandes aflições. Disse-se, acrescenta o historiador, que tinha sido envenenado pelos jesuítas, mas não apareceram provas nenhumas desse crime. Como as não apareceram de outros semelhantes que lhe são imputados, o que não admira, tratando-se de uma ordem muito rica, muito poderosa, cujo geral governava despoticamente 26.000 homens, que tinham clientela entre o povo e amigos nas cortes. Como quer que seja, a obra planejada por Ignácio de Loyola, a impulsos místicos degenerados em fanatismo, teve o seu epílogo em meio de uma execração geral. Porque, em lugar de buscar a glória de Deus, converteu-se num instrumento de poderio mundano, desse modo incidindo na aplicação da sentença do Divino Mestre: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Mas o espírito reacionário e intolerante que vinha, de séculos, minando a instituição e estava longe de ser uma criação original dos jesuítas, permaneceu com o partido político da Igreja. Para nos não alongarmos na ingrata rememoração dos múltiplos atentados por ele perpetrados contra a livre evolução do pensamento humano, evocaremos apenas os nomes de 3 de suas mais ilustres vítimas,
Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e Galileu. Missionário da providência, para imprimir à astronomia e às ciências exatas o cunho de florescimento que se observava na literatura e nas artes, o primeiro, com razão considerado o genial precursor de Newton na descoberta da lei de gravitação universal, pois que,